Papo Suprem, um programa da União Planetária com um privilégio extraordinário. Nós vamos conversar aqui com um cientista político que tem um papel importante na nossa sociedade. Nós vamos conversar com o Lúcio Renault, que é o presidente da Codeplan aqui no Distrito Federal. Nós temos aqui uma pessoa de grande cultura e de grande simpatia. Obrigado. Ah, Lúcio, que alegria. Muito obrigado. Alegria poder contar, olha, para a União Planetária, que é um grupo de sonhadores, que pela ciência política a gente possa fazer um mundo melhor, contar com uma pessoa com o seu gabarito, com a sua sensibilidade, é uma coisa primorosa para nós. Para nós é encantador ver que nós temos aqui no nosso governo você aí trabalhando por esse mundo melhor. Eu que agradeço o convite de estar aqui, é um prazer, uma honra. Fico muito feliz de poder conversar contigo, uma pessoa que eu admiro já há muito tempo também, Ulisses, então é uma felicidade grande e conte comigo, não é? Espero que essa conversa de hoje ela se desdobre em várias outras e vários outros projetos, várias outras colaborações que a gente pode realizar nesse sentido que você falou, né? Pensando na qualidade de vida das pessoas, no bem-estar das pessoas, não é? Eu acho que isso tem que ser uma prioridade para qualquer pessoa e para qualquer governo, não é? Trabalhar visando justamente a redução de injustiças, de desigualdades, não é? Promovendo um desenvolvimento que seja voltado para o ser humano, para a melhoria da qualidade de vida, né, que são questões fundamentais nos dias de hoje, né, na cidade que a gente vive, no país que a gente vive, no mundo que vivemos, não é verdade? Então, eu fico muito feliz também de ter, pessoalmente, né, fico muito feliz de ter a possibilidade de trabalhar para a minha cidade, não é? Então, é uma oportunidade que eu agradeço muito e tenho me dedicado com muito empenho nessa tarefa de voltar o olhar e a prática e as nossas energias para as questões públicas, não é? É uma oportunidade única. Estou muito feliz de poder tê-la. Como é que foi o movimento seu interno, do seu coração, para escolher a sua profissão, para ser um cientista político? Como é que isso se processou dentro de você? Isso, na verdade, eu sempre tive curiosidade por política muito vindo da minha família, né? As eleições sempre foram questões muito emocionantes na minha casa, sempre havia um olhar muito interessado para isso. Eu comecei a acompanhar, não é, enfim, a vida política e pública do país nos anos 80, ainda jovem, mas já tinha um gosto por essa questão e foram anos muito movimentados, não é, Ulisses? Você vivenciou eles de forma próxima, não é? De forma próxima, ativa. Eu era advogado de dezenas de entidades sindicais em pleno período militar, quer dizer... Exato. Eu acompanho a sua carreira desde esses momentos, não é? Sempre muito ativa aqui no Distrito Federal e no Brasil como um todo, não é? Então, essas questões elas sempre foram muito marcantes. Então, o que me atraiu foi essa questão do entusiasmo que aquelas eleições, principalmente a de 86, não é? Para a Assembleia Constituinte que ela gerou. Aquilo foi um momento nacional, né? muito, muito impressionante. E eu vivenciei aquilo ainda muito jovem e achava extremamente curioso como as pessoas se engajavam. Sempre achei o engajamento das pessoas por coisas públicas algo que me chamou a atenção. Não é? E foi um dos momentos mais ricos da minha vida, né? Olha. Com o trabalho do DIAP junto ao Congresso Nacional, com a elaboração da Constituição. Né? Imagino. Eu acompanhava de novo de longe, não é? Ainda muito jovem. Depois acabei começando a estudar isso nos anos 90, né? No começo dos anos 90 na UNB, foi quando eu ingressei na graduação. E aí me apaixonei também depois pelo estudo sistemático, rigoroso da política, não é? Que é algo que eu faço até hoje, agora um pouco menos, não é? Porque agora atraído, não é, para essas questões mais administrativas também, porque querendo ou não eu administro uma empresa hoje, não é, pública, mas então eu tenho tido menos tempo para fazer pesquisa, mas obviamente continuo obviamente muito interessado nessas questões. A gente tem pensado aqui um pouco, já estou fazendo consulta, né, para meu consultor. A gente tem pensado muito aqui porque a gente se interessa muito nessa construção de um mundo melhor, né?
que é claro que são importantes atos concretos de administrativos, atos técnicos, atos científicos, econômicos, que tudo isso é muito importante, mas que os valores que sejam aplicados a isso, que está numa outra escala diferente, que está na escala da ética, na escala da honradez, na escala do serviço público, por amor ao serviço público, que esses valores é que são fundamentais. Poderíamos dizer que o invisível governa o visível. Como é que você, como cientista político, vê isso? É muito louco dizer isso? Não, de forma alguma. Eu traduzo isso, se eu posso usar essa palavra, sem ser arrogante de qualquer forma, pensando isso do ponto de vista, talvez, da ciência política, é a questão de se imaginar o que é um bem público, né? O que é o bem público. Não um bem específico público ou uma coisa pública, mas a preocupação com essa questão mais etérea, mais ampla, não é? Como é que a gente define, como é que a gente pensa o que é o bem público. Eu acho que isso vai um pouco na direção... São valores imateriais, né? Cada um vai ter uma definição, não é? O que configura, não é, essa imaterialidade. É difícil de você apontar o dedo e dizer que é isso ou aquilo, e que também não está claramente definido, mas que é um conceito que orienta muito da discussão sobre teoria política, né? Quando você pensa alguns clássicos, não é, da discussão sobre teoria política, como Rousseau, enfim, essa discussão dos contratualistas lá atrás, ela passa muito por essa lógica de construção do Estado para atingir o bem público. Como defini-lo é muito complicado, não é? E obviamente que quando você está pensando isso de uma lógica do governo, você precisa ter uma noção muito clara de indicar exatamente o que constitui esse rol de elementos que apontariam para uma melhora da qualidade de vida. Então, eu já te adianto que eu estou traduzindo um pouco o bem público como essa ideia de qualidade de vida, né? Da gente atingir como uma coletividade uma situação em que as pessoas vivam de forma honesta, de forma generosa, está baseado em valores. Etéreos e materiais. Sem dúvida. Honrada, ética. Isso. E bem, não é? Que tem que tem uma vida confortável também, não é? Isso envolve aí já um pouco mais material, né? Mas já dá para mensurar e somar, mas certamente... o verso e o reverso da mesma medalha, não são coisas separadas. É claro que essa visão imaterial, ela tem em vista de construir condições materiais adequadas, né? Certamente. E então, talvez esse lado material, não é, da qualidade de vida, quando a gente pensa então em mobilidade urbana, quando a gente pensa em pobreza, quando a gente pensa em desigualdade, esses elementos eles são tangíveis, né? Nós podemos mensurá-los, não é? Então um papel importante, por exemplo, da Codeplan, onde eu estou agora, e que, enfim, das ciências sociais, da economia, da ciência política como um todo, é tentar observar isso empiricamente. E é isso que eu tenho me dedicado agora na Codeplan, é pensar formas, não é, da gente poder observar e quantificar, se for o caso, elementos que indiquem atributos da qualidade de vida das pessoas, para que isso possa servir de insumo, não é, de informação para a sociedade, né, brasiliense do Distrito Federal se entender melhor e para o governo entender melhor a sociedade do Distrito Federal, seus desafios, seus problemas, enfim, porque o governo está muito, de uma certa maneira, voltado para questões desse tipo, para problemas, né? É tarefa do governo solucioná-los, ou atacá-los, ou reduzi-los, não é? Não sei se a gente consegue solucionar, de fato, questões dessa magnitude, não é? Mas, de qualquer maneira, dentro da Codeplan, a gente está muito preocupado em identificar esses desafios que se colocam para a sociedade do Distrito Federal hoje. Alguns deles muito tangíveis. Eu acho que vai ser muito importante a gente poder tê-lo aqui algumas vezes, tantas quantas o seu tempo permita, para nos falar um pouco sobre essa ciência política, como que ela pode ser aplicada de uma forma verdadeira, de não ser mera teoria, aplicada para que nós possamos ter um mundo mais digno, mais honrado, menos violento, entender as raízes da violência e entender como é que nós podemos superar a violência, entender as raízes da miséria que existe e como que nós podemos superar, quer dizer, entender não só de uma visão
material, mas de uma visão dos valores que estão ligados intrinsecamente. Eu até diria que chegou às minhas mãos um texto de um ex-prisioneiro de um campo de concentração, que quando ele saiu de lá, ele era um professor, fez uma palestra para outros professores. E ele disse, eu tenho um pouco de dúvida do valor da educação, porque eu vi engenheiros profissionais capacitados construir câmaras de gás. Eu vi médicos preparados para promover assassinato de pessoas. Quer dizer, o que ele viu lá foi horroroso. Então ele termina dizendo, nós precisamos de humanismo, precisamos de humanidade. Esses valores é que nós precisamos. E eu acho que é preciso a gente casar na ciência política de uma forma plena esses valores. Mas nós vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco. Estamos aqui conversando com o Lúcio Reynó, que é um cientista político e é o presidente da Codeplan. E o papo é muito interessante. Fique conosco, voltamos já. Lúcio Reynó, presidente da Codeplan em Brasília, um doutor em ciência política com quem conversamos aqui num papo verdadeiramente supremo, um papo pro alto, positivo, procurando verificar o ideal da cidadania, como é que nós podemos ter uma cidade com todos os princípios adequados e que possam fazer a nossa sociedade saudável. Como você vê, Lúcio, esse ideal da cidadania? Não, é uma preocupação grande, não é, da minha trajetória acadêmica, não é? Sempre me interessou muito avaliar a condição de vida das pessoas, o acesso delas ao Estado de Direito em particular, e como elas exercem, não é, seus direitos civis, políticos, sociais e cumprem seus deveres, não é? Então essa discussão sobre cidadania, eu acho que ela é muito importante dentro da ciência política brasileira, dos gargalos, talvez, que a cidadania enfrente, não é? Para atingir, enfim, alcançar, né, seus direitos, é algo muito importante da disciplina e que eu acho que toca muito diretamente nessas preocupações nossas mais tangíveis do dia a dia. Então, certamente é uma contribuição que essa área de conhecimento pode dar para a nossa compreensão da nossa realidade social, econômica e política. Como é que a gente faz para levar esses princípios da cidadania para a nossa sociedade? Uma questão importante que a gente poderia considerar e começar a debater de forma crítica, obviamente, sem dogmatismos ou coisas do gênero, é pensar isso como uma matéria de escola, não é? Como um elemento, de pesquisa, talvez, né? De pesquisa, certamente já mas até de ensino em segundo grau ou primeiro grau, enfim, que você comece a introduzir, não é, o cidadão e a cidadã brasileiro a um conhecimento mais aprofundado sobre a organização do seu Estado, né? As pessoas sabem muito pouco sobre como funciona o sistema político brasileiro, sabem muito pouco sobre seus próprios direitos. Então, talvez pensar uma formação nesse sentido voltada para um maior conhecimento acerca do sistema político. O que é o Estado? O que é o Estado? O que é a organização social? Como é que o governo está organizado, os diferentes poderes que o constituem, coisas desse tipo, né? Seriam, eu acho, importantes para o jovem, não é, que está construindo sua visão de mundo, principalmente no segundo grau, não é? Já começassem a se introduzir nessas discussões. Eu acho que isso poderia ser uma contribuição importante da disciplina, tá? da ciência política para a formação, não é, de pessoas que tenham, não é, um conhecimento mais detalhado sobre a realidade em que vivem. Nós aqui temos pensado muito que é muito importante para os cidadãos, para a vida, os referenciais. É comum que a pessoa tenha um comportamento correto que aprendeu com seu pai, aprendeu com sua mãe, são referenciais. Ou então com seu pastor da igreja, ou com padre, com monge, ele tem referenciais. Então, sempre nos parece importante passar referenciais de verdadeiros heróis.
aqueles que têm trabalhado pelo bem da humanidade, que têm trabalhado por uma situação de cidadania correta, seja um Martin Luther King, seja um Mandela, seja um Mahatma Gandhi, e que nessa formatação de elementos para que tenha uma correta cidadania, é muito importante corretos heróis. Não há dúvida. Não há dúvida. E temos vários, né, na história brasileira. Né? Eu vou lembrar de um só agora, mais recente, que é Ulisses Guimarães. Ia falar de Ulisses, que é pouco lembrado como tal. É verdade. Mas a imagem dele com a Constituição na mão, sem tremer, com altivez, não é? Com energia, é uma coisa que eu acho extremamente emblemática. É verdade. E pouco lembrada como tal, né? Dada a trajetória dele. A tranquilidade com que ele teve em tudo aquilo, ele sempre foi uma pessoa centrada. Você vivenciou esse processo. Com ele diretamente. Pois é. Então, certamente a construção da Constituição de 88 é muito importante para a história do Brasil. Muito importante. E óbvio que o papel que ele exerceu, né? Os sacrifícios que fez, não é, durante o regime militar para defender a democracia de uma maneira institucional, eu acho isso muito, ou de lutar pela democracia, não é, nesse sentido, de uma maneira séria, institucional muito... também, e pelas vias que a própria, não é, as eleições abrem, eu acho que é uma coisa que eu acho impressionante e pouco lembrada, menos do que deveria ser. Tá? Então, exemplos desse tipo, eu acho que são muito bem-vindos para que a gente conheça melhor sobre a trajetória e o que fez de fato, não é? Porque você conduzir aquele processo de constituinte deve ter sido uma história, um parto, deve ter sido algo muito difícil. E resultou numa Constituição que eu acho muito boa, muito boa. Eu tenho uma felicidade especial de ver minha caligrafia. Pois, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, que é uma coisa que me faz admirar a sua contribuição, não é, para a nossa história política, né? Aquela geração ali era uma geração muito especial, eu acho. Mas estou certo que os nossos telespectadores querem saber um pouco mais de Codeplan. Perfeito. Que órgão é esse? Que empresa pública é essa? O que ela faz? Qual o benefício que ela tem para a sociedade? Muito bem. A Codeplan é a Companhia de Planejamento do Distrito Federal, né? Desde 2007 ela tem esse nome. Ela nasceu na década de 60, nasceu em 64, mas depois entrou em funcionamento em 66 como Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central. Não é? E ela tem como missão levantar informações, dados, analisar essas informações e esses dados para gerar insumos para o processo decisório do governo e para a sociedade como um todo, não é? Então, é uma instituição de pesquisa. É o diagnóstico da situação. Isso, ela faz análises diagnósticos da situação presente. Ela, na sua história, desempenhou diversas outras funções, mas hoje ela tem como missão auxiliar no processo de planejamento e de formulação de políticas públicas através de dados, de informações e depois de avaliação de políticas públicas, pensando no impacto, em grande medida, que essas políticas têm na vida das pessoas. Com certeza não é possível se fazer um planejamento sem ter esses levantamentos, né? Eles são essenciais para que se possa fazer essa mudança. E aí a gente tem que ter a avaliação de onde é que estão as coisas fundamentais, as mais importantes. Exato. A gente coleta dados, não é? Nós fazemos pesquisa de campo, inclusive, nós depois analisamos esses dados e nós estamos em diálogo constante, não é? Com as secretarias do governo do Distrito Federal, tentando auxiliá-los nesse processo de construção, de formulação dos programas, das políticas públicas que o governo implementa. Nós temos algumas áreas de atuação que marcam a nossa trajetória, então essa discussão sobre desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal é um dos grandes temas que trabalhamos. A questão da desigualdade e a preocupação, obviamente, com a pobreza são questões importantes que nós estudamos, e agora nós temos nos voltado cada vez mais para uma discussão sobre a qualidade do gasto público, não é? Para avaliar justamente essa intervenção do Estado e o impacto que ela tem na vida da cidadania.
Nós aqui, nesse momento, temos uma preocupação com os moradores de rua. Nós achamos que é importante que a gente tenha dados concretos e tenha uma atuação inteligente para, de uma forma sábia, criar oportunidades para que eles possam sair da rua. E certamente vai ser muito importante os informes, os levantamentos que a gente possa ter sobre um assunto tão delicado e até nem tão fácil de fazer o levantamento. Não é mesmo. Nós temos pesquisas já sobre essa área, nós temos uma diretoria que está voltada para questões sociais, que se debruça muito sobre esses estudos. E ele, obviamente, entra dentro dessa temática mais ampla nossa sobre desigualdade, sobre pobreza, não é? Então, é um tema de grande relevância no nosso rol de preocupações. Nós estamos também agora numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, tentando investigar questões como violência urbana, como crime, como vulnerabilidades, não é, para essas questões, dentro de um projeto em que a gente estuda vitimização. Tá? Então é outra temática, por exemplo, que está associada ao desenvolvimento social, não é, do Distrito Federal, da gente pensar esses problemas, né, que a nossa população enfrenta, independente de classe social, de renda, do que seja. E nós sempre pensamos que nessa questão das vítimas, nós temos aquela vítima que sofreu o dano e, de uma certa forma, o autor ele também é vítima de uma sociedade injusta, vítima de uma série de circunstâncias e que precisamos examinar como criar condições para que ele possa ter uma atuação adequada na sociedade. Certamente, né? Eu acho que essa pesquisa ela contribui não só, embora ela tenha algum rebatimento com isso, com a repressão, porque há que se, obviamente, diminuir as oportunidades para o crime, mas com relação à prevenção, principalmente, no sentido de inclusão, não é, das pessoas, de entender quais são as causas do crime, do que aumenta a probabilidade de ocorrência, não é, de atos criminosos. Então, certamente, essa pesquisa irá colaborar para a gente pensar soluções que não passam só pela repressão, não é, que passam por mecanismos de inclusão social das pessoas, possivelmente inclusive de ensino, não é, de discussões sobre cidadania, não é, que passam a ser centrais para a gente entender a questão da violência e do crime de forma mais ampla. Lúcio, nós somos muito pequenos, somos uma ONG, mas estamos inteiramente à disposição do Estado, especialmente para esses trabalhos mais significativos de socorrer de uma forma inteligente e sábia aqueles que estão na miséria, que estão em condições de abandono. Conte conosco. Eu fico muito feliz de ouvir isso, conto mesmo. E como estamos no final do nosso programa, eu peço que você passe a mensagem final do programa aos nossos telespectadores. Não, é uma mensagem só de agradecimento pela oportunidade de estar aqui e de entusiasmo, né, com esse desafio que me foi colocado e do qual eu estou, pela primeira vez, tendo a oportunidade de me engajar diretamente na discussão de questões públicas que são referentes à cidade onde eu nasci, onde eu cresci, pela qual eu tenho o maior amor. Então, eu fiquei muito agradecido quando tive essa chance e estamos lá tentando construir algo diferente, no sentido de que a Codeplan tem uma atuação marcante na elaboração das políticas públicas, no sentido de dar insumos informacionais e de conhecimento e de diagnóstico para um melhor processo de tomada de decisão. Lúcio. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Conversamos com o Lúcio Renaud, presidente da Codeplan, um cientista político e que, pela sua visão, certamente fará uma belíssima administração junto a este ente público. Muito obrigado por sua audiência.